Olá pessoal, vamos então à quarta videoaula do terceiro módulo do nosso curso de Legislação Aplicada à Tecnologia da Informação. Depois de exemplos e detalhes característicos dos crimes cibernéticos impróprios, nesta aula vamos apresentar exemplos e estudos de casos de crimes cibernéticos próprios. É importante relembrar que nesses tipos de crimes cibernéticos, o sistema computacional não é necessariamente o meio de cometimento, mas o alvo da prática criminosa. Bancos de dados, conteúdos de sites, disponibilidade dos próprios sistemas. Quando o crime é praticado contra um recurso computacional, estamos falando de crimes cibernéticos próprios. Vamos então aos exemplos. No ano de 2000, a Lei 9.983 alterou o Código Penal originalmente com a redação dada pelo Decreto-Lei 2.848 de 1940 para, dentre outras providências, tipificar alguns crimes cibernéticos próprios. Veja bem, um deles, incluído no artigo 313-A, é a inserção de dados falsos em sistemas de informações, com pena de detenção de 2 a 12 anos e multa, de acordo com a gravidade do ato. Passou a ser crime tipificado quem inserir ou facilitar a inserção de dados falsos, alterar ou excluir indevidamente dados corretos nos sistemas informatizados ou bancos de dados da administração pública com o fim de obter vantagem indevida para si ou para outrem ou para causar dano. Aí no slide uma notícia publicada em 2006, onde 11 pessoas foram presas e a acusação foi baseada exatamente nessa nova lei, já que uma servidora pública supostamente inseria dados falsos no sistema do INSS para liberação indevida de benefícios. Antes dessa criminalização explícita da inserção de dados falsos em sistemas de informações, não seria possível tipificar esse tipo de conduta onde o alvo foram os dados do próprio sistema INSS. Veja, afetam pessoas, mas as pessoas, na realidade, estão representadas por dados e o alvo foi, portanto, o sistema de banco de dados, indiretamente as pessoas. Por isso, podemos classificar como crime cibernético próprio. Na mesma lei foi inserido em seguida o artigo 313-B, que passou a criminalizar a modificação ou alteração não autorizada de sistemas de informações. Bem parecido com o artigo anterior, mas agora a tipificação se refere à conduta de modificar ou alterar sistemas computacionais. Note a redação: modificar ou alterar sistema de informação ou programa de informática sem autorização ou solicitação de autoridade competente. E a pena prevista para esse novo crime é de detenção de 3 meses a 2 anos e multa de acordo com a gravidade. Ainda há um parágrafo único nesse artigo onde está previsto um aumento de pena de 1/3 até metade se da modificação ou alteração resulta dano para a administração pública ou para o administrado. Então este mais um exemplo de crime cibernético próprio, tipificado no ano de 2000, através da Lei 9.983, que alterou o Código Penal. Outros crimes que já envolviam, de certa forma, tecnologia, precisaram de ajustes para a realidade da internet. Crimes já tipificados, mas que sofreram adaptações para se adequar a mudanças tecnológicas. O principal exemplo que podemos citar é o grampo, também tipificado como interceptação telefônica. Ora, telefônica, telemática, internet parecem sinônimos, mas na realidade, tecnicamente falando, são conceitos diferentes. Por isso, a analogia vinha sendo aplicada, mas com fragilidade jurídica. O fato é que na Constituição Federal de 1988, em seu artigo 5º, inciso 12, estava previsto que é inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas de dados e das comunicações telefônicas, salvo no último caso por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelece para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. Ok, desde 1988, então, grampo só com ordem judicial. Mas e as comunicações telegráficas e telefônicas? Isso era conceito até então do que se entendia como os principais processos de comunicação. E as redes? E a internet? Mesmo utilizando de analogia, havia uma fragilidade jurídica para reconhecer como crime de grampo os grampos feitos nas redes com o surgimento e a popularização da internet. Foi necessário, então, com a Lei 9.296 de 1996,
estender a tipificação do grampo para esses novos sistemas computacionais. Em seu artigo 10, a Lei 9.296 diz que constitui crime realizar a interceptação de comunicações telefônicas, veja bem, de informática ou telemática, ou quebrar segredo de justiça sem autorização judicial ou com objetivos não autorizados em lei. E ainda estipulou a pena de detenção de 2 a 4 anos e multa por quem cometer esse crime. Alguns crimes, digamos, não cibernéticos, mas muito graves e preocupantes, aumentaram o seu potencial ofensivo com a internet, o que, como já vimos, caracterizaria crime cibernético impróprio. Mas outros ainda, além de usar sistemas computacionais como meio, mudaram também parcialmente o alvo, como é o caso da pornografia infantil ou pedofilia. Quando foi publicado em 1990 o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, via como alvo potencial do crime de pedofilia a própria prática do ato contra a criança, claro, mas além disso a fotografia e a publicação. Veja o texto na íntegra no slide de como era o artigo 241 do ECA, Lei 8.069, em julho de 1990. Passou a ser considerado crime fotografar ou publicar cena de sexo explícito ou pornográfico envolvendo criança ou adolescente. Vejam que a produção, a troca, o armazenamento, a distribuição, a divulgação, dentre outras práticas, não eram previstas explicitamente como crimes, e isso era uma dificuldade para o judiciário. Foram necessários 2 ajustes à lei de 1990. O primeiro foi feito em 2003, com a Lei 10.764, e finalmente em 2008 com a nova modificação e inclusão dos artigos 241A, 241B, C, D e 241E. Todos complementos do artigo 241 que tipificava de forma superficial, à vista de hoje, o crime contra crianças e adolescentes, pornografia infantil, pedofilia. Essas modificações, então, detalharam o que seria a prática do crime abrangendo todas as formas possíveis de manipulação de arquivos pornográficos envolvendo crianças. A partir de 2008, podemos considerar que a tipificação penal de crimes envolvendo pornografia infantil realmente passou a ser contemplada no Estatuto da Criança e do Adolescente, um crime cibernético próprio, já que, embora envolva imagens de menores, o sistema computacional é fundamental para a maioria das ações contempladas na lei. Com esses exemplos, ratificamos o que já vínhamos discutindo desde as primeiras aulas deste curso com relação aos desafios do direito em relação à tecnologia da informação. É fato a necessidade recorrente de adequação das leis ao comportamento inadequado da sociedade digital, seja através do uso da analogia ou, se necessário, da criação de leis adequadas para punir o uso criminoso da tecnologia ou mesmo dos crimes contra os próprios sistemas computacionais. Devemos procurar nos antecipar em prever, por exemplo, novos prováveis crimes envolvendo conceitos como computação em nuvem, internet das coisas, criptomoedas, a deep web, novos algoritmos criptográficos e utilização de novas formas de esteganografia, ainda a inteligência artificial e tudo mais que for surgindo em nossa sociedade digital. Muitas vezes, para forçar a criação de novas leis ou acelerar o andamento de processo no legislativo, é necessário que algum fato novo aconteça e, por exemplo, atinja celebridades, como é o caso da atriz Carolina Dickmann, que resultou em alterações no Código Penal, assunto da nossa próxima videoaula, ou ainda que a sociedade civil organizada promova debates e apresente propostas que resultem em leis, como foi o caso do Marco Civil da Internet, assunto com o qual fecharemos este módulo. E assim finalizamos nossa 4ª videoaula do 3º módulo do nosso curso de Legislação Aplicada à Tecnologia da Informação. Vimos nesta aula exemplos e estudos de caso de crimes cibernéticos próprios. Até a próxima!